Ele foi responsável por metade da programação numa época que ficou conhecida como a fase de ouro da TV Cultura. Confira agora uma conversa com Irineu Guerrini, produtor de rádio e TV e professor da faculdade Casper Líbero. Trabalho desde muito cedo, mas até os 24 anos eu estava trabalhando com coisas que não tinham nada a ver comigo. Eu acabei tendo uma oportunidade na TV Cultura. Eu, por acaso, conheci uma pessoa, e foi por acaso mesmo, que era um produtor lá que já tinha nome, não é? Eduardo Moreira, e ele me deu uma oportunidade de trabalhar como assistente de produção. Nessa época, eu fiz uns testes para o que se chamava Serviço Brasileiro da BBC, hoje se chama BBC Brasil, né? Acabei passando e eu e minha mulher, nós tínhamos nos casado há pouco tempo, nós fomos para Londres, trabalhei quase 3 anos e meio lá e foi uma experiência e tanto, porque, enfim, é um país muito diferente do Brasil. Até mais naquele tempo, porque aqui nós vivíamos numa ditadura. Então, a gente às vezes colocava matérias no ar que eram proibidas aqui, né? Por exemplo, casos de tortura. Na volta, na verdade, eu tinha tirado uma licença sem vencimentos na TV Cultura, eu voltei para a Cultura. Mais tarde, aí a gente já está em 1986, assumiu um novo presidente lá na Cultura, na Fundação Padre Anchieta, né? Roberto Mulaert, e eu passei a cuidar da área internacional, avaliação e negociação de programas de televisão. E eu acredito que essa tenha sido a melhor fase da TV Cultura até hoje, né? Muita gente chama de fase de ouro, que durou aproximadamente de 86 a 94. Eu cheguei a ser responsável, incluindo-se as reprises, por metade do que ia para o ar. Metade da programação. É que havia um grande número de produções internacionais que não interessavam as emissoras comerciais. Não interessavam porque não estavam dentro daquele padrão da emissora ou porque não percebiam que aquilo até podia dar certo numa emissora comercial, mas acabava não sendo comprado. Então, o que eu fazia era o seguinte: eu dizia, claro que de uma forma mais elegante, né? Mas eu dizia assim: olha, você vende barato para mim, você não vai vender isso no Brasil. E quase sempre dava certo. Talvez vocês se lembrem de uma série que a Cultura já pôs no ar muitas vezes, Contos de Fada. Eu comprei por uma bagatela isso. Outra série marcante que também nenhuma outra televisão se interessou foi Anos Incríveis. Também foi comprado por um preço muito baixo. Tintin, animação, né, francesa, original. Bigman. El Matador, com Antônio Bandeiras, que nós pusemos no ar antes de ser exibido nos cinemas aqui. Incrível, mas ninguém se interessava por essas coisas, pelo menos naquela época. Depois disso, houve cortes de verbas na Fundação Padre Anchieta. Mesmo aquele dinheiro que nem era muito, que a gente tinha para comprar essas produções, acabou escasseando. Então, eu não tinha muito mais condições de continuar o meu trabalho lá. E eu acabei reingressando na vida acadêmica e acabei fazendo um doutorado na ECA USP, e terminei meu doutorado já bem maduro, isso já foi em 2002. Em 2003 comecei a dar aulas aqui também, e a Casper tem uma coisa muito boa e muito rara entre as faculdades particulares. Ela tem um centro de pesquisas. Eu já realizei 4 pesquisas. A primeira foi sobre a antiga Rádio Gazeta. A antiga Rádio Gazeta era uma emissora que tinha muita música clássica ao vivo. A Elite no Ar é o resultado dessa primeira pesquisa. Eu comecei uma outra sobre emissoras de rádio educativo no estado de São Paulo. A terceira foi sobre programas de rádio feitos por pessoas com transtornos mentais no estado de São Paulo. E agora estou terminando a minha 4ª pesquisa sobre roteiros que somam milhares de páginas deixados por uma figura muito importante no rádio e também na televisão paulistas,
que foi Túlio de Lemos. Acho que houve uma crise de identidade. Numa certa época, a cultura sabia o que queria. Então, por exemplo, havia uma grande ênfase na programação infanto-juvenil. Foram produzidos aqueles programas que viraram clássicos. Quem não conhece? Castelo Rá-Tim-Bum, e também os programas que eu comprei, que vieram de fora, como Contos de Fada, Bigman. Então, eu acho que se devia ter insistido nesse segmento, porque mesmo os canais a cabo hoje em dia, quase tudo vem de fora. Qual é o Castelo Rá-Tim-Bum dos canais a cabo? Não tem, não tem, não é? E a cultura, enfim, parece que pode ter poucos recursos, mas o que é pior, pulveriza muito esses recursos. Eu concentraria em menos coisas e mais ricas e mais bem feitas. Mas é uma opinião pessoal, claro.